Hoje nós vamos falar sobre as relações métricas no triângulo retângulo, certo? Tentando explicar aqui esse título, né? O título parece complicado, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte: quem vai ver formulazinhas, né, que envolvem os lados, né, e alguns elementos de um triângulo retângulo, algumas identidades que acontecem no triângulo retângulo, né? Já adianto que uma delas é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é uma relação métrica do triângulo retângulo. Por quê? Porque é uma equação verdadeira, né, que usa os lados do triângulo retângulo. Então, o Teorema de Pitágoras é um exemplo disso. É uma relação métrica. Essa palavra métrica tem a ver com lados. É uma relação com as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Beleza? Então, isso é o que a gente vai ver hoje. E vamos lá. Antes de começar a ver as relações que acontecem no triângulo retângulo, vamos dar uma revisada aqui, né, no triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Beleza? No caso da minha figura aí, o ângulo de 90 graus está no vértice A, né? E eu representei os dois ângulos agudos, um de rosa e outro de amarelo, né? Então, eu tenho aí um triângulo ABC, né? Retângulo. Diz aí, Michael. Michael quer falar? Baixou a mão. Não, levantei enganado. Na hora. Beleza, então tá aí um triângulo retângulo. Retângulo em A, né? Ok. Os lados, né, que são opostos aos ângulos agudos, a gente chama de cateto. Então, eu tenho aí o cateto B e C, certo? Tem um cateto que mede B e tem um cateto que mede C, na minha figura aí. O lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, vocês estão cansados de saber, que a gente chama de hipotenusa, ok? A distância do vértice A até a hipotenusa, a distância do vértice A até a hipotenusa, a gente vai chamar de altura relativa à hipotenusa. Não se esqueçam que todo triângulo tem três alturas. O que a gente vai investigar hoje nessa aula é a altura relativa à hipotenusa. O que é que significa isso? Então, significa que você vai ver o triângulo retângulo apoiado na hipotenusa, a base sendo a hipotenusa, certo? Então, o estudo de hoje vai ser basicamente isso, né? O que é que acontece quando a gente vê o triângulo retângulo apoiado na hipotenusa? E aí, essa altura, né, é a altura relativa à hipotenusa. Não se preocupe com as outras alturas, né, do triângulo. O segmento DC, né? O segmento DC é o que a gente vai chamar de projeção do cateto AC. Se você olhar bem, né, o segmento DC é como se fosse a sombra do segmento AC, do cateto B, né? Aqui, ó. O que é uma projeção? É quando você pega um ponto, projeção ortogonal, né? É quando você pega um ponto e você desce ele para cá, ó. Então, nesse caso aqui, o segmento DC é a projeção dos pontos do segmento AC sobre a hipotenusa, certo? Então, imagine você descendo todos os pontos do segmento AC aqui em cima da hipotenusa. Então, quem vai formar vai ser justamente esse pedacinho M aí. Da mesma forma, a gente também tem uma projeção do outro lado, né? Que é a projeção do cateto AB. Para você entender melhor essa questão da projeção, é só você pensar na ideia de sombra, né? Por exemplo, eu tenho aqui um segmento AB. Imagine você jogando todos os pontos do segmento AB aqui para o chão, ó, em linha reta. Certo? Imagina aí você descendo todos os pontos do segmento AB perpendicularmente aqui, né? O que vai acontecer?
Aqui embaixo você vai gerar outro segmento, né? E esse segmento vai ser justamente a projeção do segmento AB. Ok? Esse segmento aqui seria a projeção. Então aqui a gente tem duas projeções, a projeção que tem medida M e tem a projeção que tem medida N. Então as relações métricas que a gente vai ver, tem a ver com essas medidas aí, né? Os dois catetos, a hipotenusa, a altura e essas duas projeções. Então vamos lá. Bom, perceba o seguinte. Deixa eu apagar aqui só para... Nesse triângulo, suponha que esse ângulo rosa meça alfa, né? Perceba que aqui também vai ser alfa. Beleza? Vai ser a mesma coisa. Da mesma forma, se aqui for beta, aqui também vai ser beta, né? Vamos tentar justificar isso. Por que que isso acontece? Ó, deixa eu tentar justificar isso com um exemplo. Por que que isso acontece? Se esse ângulo amarelo for 30 graus, quanto é que é o rosa? Aqui tem que ser 60, né? Porque 60 com 30 tem que dar 90. E aqui é a mesma coisa, né? Se você olhar o triângulo grande, né? Se aqui é 30, aqui tem que ser 60. E se aqui é 60, aqui também é 30. O que eu quero dizer com isso? É que quando você traça a altura de um triângulo retângulo, né? Você separa esse triângulo em duas figuras, que são dois triângulos semelhantes, né? Então observem o triângulo ABD, ele é semelhante ao triângulo ADC. Eles têm os mesmos ângulos internos. E isso sempre acontece quando você traça a altura de um triângulo retângulo, né, relativa à hipotenusa, certo? Os dois triângulos menores que vocês estão vendo aí, eles são semelhantes, certo? Então vamos investigar isso aí, essa questão da semelhança, né? Eu tenho aí a figura mais limpa agora, né? E eu vou fazer o seguinte. Quantos triângulos vocês conseguem ver nessa figura aí? Me digam aí. Dois. Somente dois? Três. Muito bem. Quais são os três? O triângulo ABD, que é o triângulo da esquerda, né? Tem o triângulo ADC, que é o triângulo mais à direita. E tem o triângulo ABC, que é o grandão, certo? Então, nós temos três triângulos e eu vou separá-los aí, né, em três figuras diferentes para poder ficar melhor a visualização. O que é que eu tenho de especial nesses três triângulos? Toda vez que eu traço a altura em um triângulo retângulo, eu consigo esses três triângulos, certo? E esses três triângulos eu indiquei aí, vocês estão vendo aí, que eles têm os mesmos ângulos internos. Estão vendo na figura, né? Ó. Todos os três têm um ângulo reto. Todos os três têm um ângulo que eu indiquei de rosa. E todos os três têm um ângulo amarelo. Então, esses três triângulos, eles são semelhantes. Beleza? Um é a ampliação do outro. Você consegue encontrar eles assim. Um é sempre a ampliação do outro. Ok? Um exemplo. Esse triângulo que mais à direita é a ampliação desse. Né? Assim como também esse triângulo grandão é a ampliação desse. Ou você pode olhar de dois em dois aí. Certo? Sempre olhando de dois em dois, um é a ampliação do outro. Beleza. Quem vai fazer agora é tentar usar essa ideia da semelhança para encontrar umas equaçõezinhas referentes a essas indicações de medidas, né? Então, eu não vou usar os três, a gente só pode trabalhar de dois em dois a semelhança, certo? Então, eu vou apagar aqui o da direita e vamos olhar para esses dois só,
né? Eles são semelhantes, ok? Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DBA. São esses dois aí. Se existe a semelhança, a principal consequência de quando dois triângulos são semelhantes é que os lados são proporcionais. O que significa isso em termos práticos? É que você pode dividir os lados que são correspondentes, certo? E essa divisão dá constante para todos os lados. Então vamos lá. Então vamos identificar aqui, por exemplo, os lados que estão opostos ao ângulo 90 graus, as hipotenusas. No triângulo grande tem a hipotenusa de medida A, no triângulo pequeno tem hipotenusa C, certo? Então eu vou dividir A por C. Essa divisão aí dá a mesma coisa que se eu dividir os lados C e N, certo? Por que eles são correspondentes aqui, ó? Porque eles estão opostos ao ângulo amarelo. Ó. Perceba que o C está oposto ao ângulo amarelo, o N também está oposto ao ângulo amarelo. Então, isso é verdade aqui, ó. Essa proporção aqui é verdade, né? Ok. O que eu posso fazer agora? Multiplicar em forma de x. Então, multiplica aqui o C vezes o C e o A vezes o N. Então, a gente encontra isso aqui. E essa é a nossa primeira relação métrica que a gente vai encontrar, certo? O C ao quadrado é igual a vezes N. Depois a gente vai investigar ela mais separadazinha, certo? Fazendo agora a semelhança com esses dois triângulos, né? Que é o triângulo ABC e o DAC, a gente consegue fazer o seguinte. Dividindo as hipotenusas, isso vai ser igual, né? Posso dividir também o B, que está oposto ao ângulo rosa, pelo M, que está oposto também ao ângulo rosa lá no outro. Observem aí. Fazendo essa divisão, eu encontro B sobre M. E aí também multiplicando em forma de x, né, eu encontro B ao quadrado igual a vezes M, que é outra relação métrica. Certo? Agora pegando os dois triângulos menores, né, o triângulo DBA e o triângulo DAC, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dividir os lados que estão opostos aos ângulos rosas. Né? Tá aqui o H e o M. Então eu vou dividir H por M. E H por M é a mesma coisa, por exemplo, que quem? Eu posso dividir aqui, ó, os que estão opostos ao ângulo amarelo. Então aqui o N está oposto ao ângulo amarelo e o H aqui está oposto ao ângulo amarelo. Então eu vou fazer essa divisão aí, fica N sobre H. Beleza. Multiplicando também em forma de x, a gente vai encontrar o seguinte, H vezes H, dá H ao quadrado, e M vezes M. Ok? Finalmente, usando novamente os dois primeiros, o grandão e o menor, né? O que a gente vai fazer? Vou pegar o triângulo grandão, o ABC, e ele é semelhante ao DBA. Então, eu vou dividir aqui os lados que estão opostos ao ângulo rosa. Então, tá aqui, ó, o B e o H. B dividido por H é a mesma coisa que... Vou pegar agora as hipotenusas aqui, ó, A sobre C. E aí, B vezes C é igual a A vezes H. O que eu quero alertar vocês já? Vocês não precisam, vocês não vão precisar saber isso que eu acabei de fazer. O que eu acabei de fazer, de certa forma, foi demonstrar as relações métricas. Mostrar como é que a gente chega nessas formulazinhas aqui, certo? Eu recomendo, né, a menos que você goste bastante, que você não precisa saber justificar isso aí. Então, o que é que você vai ter que ter atenção? Apenas a essas formulazinhas aqui que estão destacadas nos retângulos azuis, certo? Eu vou trabalhar elas, né, separadas.
Daqui a pouco eu vou detalhar cada relaçãozinha dessa daí, para a gente não ficar sem entender. Ainda tem a última que eu falei, que é o Teorema de Pitágoras. Como é que a gente acha o Teorema de Pitágoras, né? A partir dessas relações aqui. Ó, observe a primeira relação e a segunda. Eu vou retirar elas duas, né? E vou somar. Eu vou somar duas equações. A gente pode fazer isso com duas equações, certo? E aí você soma membro a membro. Você soma esse com esse, né? E esse com esse. Somando aí vai ficar assim, ó. C ao quadrado mais B ao quadrado igual a AN mais AM. Eu estou somando membro a membro duas equações. Observe aqui o segundo membro dessa equação, ó. O termo A, o fator A, ele é comum, né, a essa soma. Então você consegue colocar em evidência dessa forma. Então você fica aqui com A vezes N mais M, certo? Só que quem é N mais M, né? N mais M, quem é? Vamos lembrar aqui pela figura, ó. Quando você traça a altura, o N fica aqui, o M fica aqui. Então, quem é N mais M? Quem é? O que vocês acham? Essa parte aqui, quanto é que dá? Observando essa figura aqui. É A. É A. É A. Então, dentro desse parênteses aí, eu vou substituir por A. Então, vai ficar A vezes A. E A vezes A é A ao quadrado. Ok? Ou seja, o C é um cateto, né? O B também é outro cateto. E o A é a hipotenusa. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então está aí provado o teorema de Pitágoras a partir das relações métricas, né? Ok. Então, quem vai trabalhar são essas 5 relações métricas do triângulo retângulo, ok? E o que eu vou fazer agora é detalhar cada uma delas, né? Explicar direitinho como é que funcionam as coisas. Então vamos aqui. O que eu estou querendo dizer é a primeira relação. As duas primeiras, na verdade. Essas duas primeiras, basicamente, elas dizem a mesma coisa para a gente. O que elas dizem? O quadrado da medida de um cateto é igual ao produto das medidas da hipotenusa e da projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Vamos lá com calma para entender esse texto, né? Observe só a figura. O que eu destaquei na figura? Um cateto, né? Vamos aqui bem com calma para todo mundo entender. Está aqui um cateto. Esse M é o quê? Esse M é a projeção, né, do cateto B. Ok? Esse M é a projeção do cateto B. É o ladozinho que está aqui embaixo do cateto B. Certo? Então, ele é a projeção do cateto B. E o A é quem? É a hipotenusa. Então, imagine que você tenha um triângulo, você tem esses 3 elementos. Um cateto, sua projeção e a hipotenusa. O que a gente sabe sobre essas medidas? O quadrado do cateto é igual à hipotenusa vezes a sua projeção. Perceba que a projeção do B está aqui, ó. Certo? A mesma coisa vale do outro lado. Se você tiver... Vamos aqui, vou até apagar para não ficar muito confuso. Do lado esquerdo eu tenho aqui o cateto. Aqui embaixo eu tenho o quê? A sua projeção. E tem a hipotenusa aqui, né? Então vale também o mesmo texto que eu falei. O quadrado desse cateto C é igual à hipotenusa, né, vezes a sua projeção. Então, essas duas formas, basicamente, é o mesmo texto, né? Só muda porque você tem 2 catetos e 2 projeções. Então, vale para o lado direito e vale para o lado esquerdo. Ok? São as 2 primeiras relações métricas. Ok. Repetindo novamente, é o quadrado de um cateto
tanto faz ser o da direita ou da esquerda, é igual à hipotenusa vezes a sua projeção. A outra relação, o quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das medidas dos segmentos que ela determina na hipotenusa. Não se assustem com o texto, vou explicar aqui bem devagarzinho. Olha para a figura. O que eu tenho aqui na figura? Eu tenho a altura relativa à hipotenusa. Você pode simplesmente falar altura, não tem problema. E aqui embaixo, você tem as duas projeções, que são esses tais segmentos, né, que a altura determina. Quando a altura chega aqui, ela corta a hipotenusa em dois pedaços, que é justamente essas projeções que eu estou falando aqui. Então tá aí a altura e as duas projeções. O que é que o texto está dizendo? Se você levar essa altura ao quadrado, é a mesma coisa, né, que multiplicar esses dois segmentos aqui, ó. Esse aqui merece até um exemplo com número. Vou dar um exemplo com número aqui, ó. Por exemplo, se esse m aqui for 9, esse n aqui for 4, certo? Então essa altura aqui tem que ser quanto? Tem que ser 6. Por quê? Porque 6 ao quadrado é igual a 4 vezes 9. Certo? O quadrado da altura, dá 36, é igual ao produto das duas projeções, que é 4 vezes 9, que é 36 também. Isso tem que acontecer, certo? O quadrado da altura tem que ser igual ao produto dessas duas projeções. Então é isso que diz essa relação métrica aí. Por favor. Repetir? É. Essa relação métrica diz que se você tiver a altura, né, a altura relativa à hipotenusa, o quadrado dessa altura, tá aqui, ó. Quando você eleva essa altura ao quadrado, ela tem que ser igual à multiplicação das duas projeções. Ou seja, o 6 ao quadrado é igual a 4 vezes 9. Isso tem que acontecer, certo? Não pode ser diferente. Isso sempre acontece no triângulo retângulo. Ok, vamos lá. Então essa é outra relação, né? Essa daí é uma das relações particularmente que eu mais gravei na minha memória, né? Não sei porquê, desde o ensino médio. Mas É mais fácil, eu acho. é bem fácil, né? O quadrado da altura é igual ao produto das projeções. É mais simples de decorar, Isso, aprender. com certeza. Decorar faz parte também da matemática, não é nenhum problema. Fazer isso o quê, né? Isso. Sim. Agora, pronto, estamos aqui. A outra relação. Em qualquer triângulo retângulo, a soma dos quadrados... Espera aí. Ah, beleza. É porque... Outra relação, né? Agora aqui é a mais famosa. Em qualquer triângulo retângulo, a soma dos quadrados das medidas dos catetos, né, é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Esse aqui é o famoso, né, teorema de Pitágoras. E é um teorema que ele aparece em tudo, né? Em tudo que você for ver aqui na matemática, no ensino médio, ele vai estar sempre se metendo em questões que às vezes você pensa que não tem nada a ver, mas ele aparece, certo? Então é um teorema que você não pode deixar de se ligar nele, né? Então, basicamente é isso que ele diz. A soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Para você não errar, que eu vejo muito erro, né? O que acontece? O teorema de Pitágoras, basicamente você separa ele em duas partes. O primeiro membro e o segundo membro, né? Ou vice-versa. Você pode ter o contrário disso também. Você pode ter
isso aqui, né? Não muda nada a história. Tanto faz. A dica para você evitar erros é que os catetos, eles sempre ficam de um mesmo lado, certo? Uma dica para vocês não errarem. Os catetos, eles têm que ficar de um mesmo lado, quando você vai começar a usar o Teorema de Pitágoras. Então, ou eles podem ficar todos no primeiro membro, ou todos no segundo membro. Você nunca vai confundir, né, o cateto com a hipotenusa. Você não vai botar os dois no mesmo lado assim que você começa a usar Pitágoras, beleza? Então, cuidado com isso. Então, esse é o famoso Teorema de Pitágoras. Eu acho que eu deixei de falar um aqui. Eu dupliquei um slide. Deixa eu voltar aqui só para mencionar. Que é essa última relação aqui, que eu esqueci de colocar no slide. Para a gente não se perder aqui. É B vezes C igual a H, A vezes H, né? Tá aqui, ó. Só para a gente não deixar de mencionar. O que é que significa isso? Vou desenhar aqui do lado para a gente não deixar de falar. Essa também é até fácil de a gente entender. Então aqui é quando você tem os dois catetos, certo? E quando você tem a altura e a hipotenusa. O que acontece aqui? O produto dos dois catetos, né? O produto dos dois catetos é igual ao produto da altura pela hipotenusa, ou da hipotenusa pela altura. Certo? Isso sempre acontece também nessa situação. O produto dos catetos é igual a hipotenusa vezes a altura. Eu costumo memorizar assim, ó, como se fosse uma cruz, né? Produto dos catetos e aqui a hipotenusa vezes a altura, né? Beleza, então essas são as relações, né? Teoricamente a gente viu tudo aí. Agora vamos ver como é que a gente aplica essas relações, né, nos problemas de matemática. E a dificuldade aqui é o seguinte, né? É porque não vem dizendo qual relação você vai usar, né? Nenhum problema matemático vai vir dizendo qual relação você vai usar. E aí você vai ter que ter o jogo de cintura, a prática de saber qual usar, certo? Então vamos lá. Então eu preparei aqui alguns exemplos. E o primeiro é esse aí, ó. Em um retângulo ABCD, tem-se AB igual a 8, BC igual a 6, né? Calcular a medida da diagonal AC, a distância do ponto B à diagonal AC e a medida da projeção ortogonal do lado AB sobre a diagonal AC. Aí você pode dizer, não, cagou tudo agora, né? Porque uma questão dessa, um texto desse, eu não estou entendendo nada. Que basicamente, se você apenas lê, você realmente se assusta. Mas como eu já falei para vocês, o que você tem que fazer quando tem uma questão desse tipo? Tentar fazer um rascunho da situação, certo? Então, qual é o primeiro rascunho que você tem que fazer? Um retângulo ABCD, com lado AB medindo 8 e BC medindo 6. Tá aí. Você tem que começar com esse rascunho aí, beleza? Tá aí, ó. Um retângulo ABCD, um lado AB medindo 8 e BC medindo 6. Na letra A, ele quer a diagonal, AC. Então já tracei aí, ó. Pronto, beleza. Como é que a gente encontra a diagonal? Fazendo o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, é uma das relações, né? Então, o que é que vocês acham? Essa figura ajudou ou não? Ajudou porque você organizou os dados que a questão lhe deu. Isso. Fica muito mais fácil com a figura, não é não? Você pelo menos já sabe até a sacada. Só com o texto não fica muito claro as coisas. Então vamos lá, vamos resolver essa questão. Letra A. Então o que você vai fazer?
O segmento AC é a diagonal, né? Então, a hipotenusa ao quadrado, tá aqui, ó. Lembra que eu disse a vocês, ó. A hipotenusa e os catetos têm que estar separados, um em cada membro, né? Então, aqui a hipotenusa está no primeiro membro e os catetos estão aqui, ó. Como é que você tem que colocar os catetos? A soma deles, né? Todos ao quadrado, ó. Pronto. Aí agora é só fazer conta. Então, tá aí o início do Teorema de Pitágoras. Fazendo as contas aí, 8 ao quadrado é 64, 6 ao quadrado é 36, 64 com 36 dá 100, né? E AC ao quadrado dá 100. Então, quanto é que é AC? 10, né? O pedaço aqui só pode ser 10, porque 10 ao quadrado dá 100. Ok, então letra A concluída. Vamos para a letra B. A distância do ponto B à diagonal AC, né? Então aqui é bem interessante para você se ligar. Ó. Quando você está traçando a distância, né? Ele quer a distância do ponto B até a diagonal. Então você tem que ir em linha reta, né? E chegar aqui formando um ângulo de 90 graus. A distância, por exemplo, não pode ser isso aqui, nem isso aqui, né? Quando você fala distância, você está falando na menor distância. E a menor distância possível é você chegando aí, indo em linha reta e chegando, formando um ângulo 90 graus. Sempre é assim, certo? Quando você quer andar a menor distância, vá reto. Não é assim que a gente faz? Mesma coisa aqui. Ok, então estou aqui com a altura, né? Tem aqui um cateto, tem aqui outro cateto e tem a hipotenusa. Aí você tem que lembrar qual é a relação métrica que envolve a altura, os dois catetos, né? E a hipotenusa. Foi justamente aquela relação que eu esqueci de colocar no slide lá, né? O produto dos catetos. A da cruzinha? É, da cruzinha. O produto dos catetos é igual a hipotenusa vezes a altura. Então, nesse caso aí eu posso escrever que 10 vezes H, né, é igual ao produto dos catetos. 8 vezes 6. Justamente aquele. Isso sempre acontece em qualquer triângulo retângulo, né? Aí pronto, é só conta agora, né? 8 vezes 6 dá 48. Pega esse 10 e passa dividindo. Então, fica 48 sobre 10. Se você quiser dividir, né? Dá 4,8. Na letra C, ele pedia a medida da projeção ortogonal do lado AB sobre a diagonal AC. Então, vamos tentar entender. O que ele está querendo aqui, ó. Ele está querendo esse segmento aqui, que eu vou destacar de verde. Se você levar todos os pontos do segmento AB para cá, ó, vai dar justamente esse segmento verde. Isso é a projeção ortogonal que ele está falando, né? É como se fosse a sombra, né? Quando você apoiar a hipotenusa aí, AC, né? Numa base. Então vamos lá, vamos descobrir esse segmento verde aí. Bom, o que você vai fazer? 10 é quem? 10 é a hipotenusa, certo? Tem uma relação que fala que se eu pegar a hipotenusa vezes uma projeção, né? Uma hipotenusa vezes a projeção é igual a quem? Ao quadrado do cateto que gerou essa projeção, né? Aquela lá, ó. Tinha duas, né? B ao quadrado é igual a vezes M, né? E C ao quadrado é igual a A vezes N. Então, estou usando essas relações aqui. O 10, ó, que é a hipotenusa. A projeção é o que eu quero, que é o AB', né? Então, 10 vezes a projeção é igual ao quadrado do lado que gerou essa projeção. E aí, morreu. Passa os 10 dividindo, né? Então, vai ficar 64 sobre 10. Que dá 6,4 centímetros.
Beleza? E é isso.